Está começando o último Comentando no QG de 2023. Vocês não me viram errado. Viram sim, porque não tá editado. Aqui quem fala é seu host de sempre, Paulo Raposo. E sim, hoje é dia 31, eu tô gravando isso no último dia do ano, porque não deu pra gravar antes. E a gente vai conversar um pouco sobre, tá? Até porque eu acho que pro último episódio a gente precisa fazer, não é bem uma retrospectiva, mas a gente precisa falar um pouco sobre o ano. Até pra eu falar algumas maluquices que aconteceram. Então, senta sua bunda aí. Esse talvez seja um episódio curto. Então, Lucas, se você estiver ouvindo isso e vier encher a porra do meu saco porque o episódio tá curto, eu vou dar na sua cara. Mas enfim, vamos falar um pouco de 2023, porque esse episódio eu ensaiei bastante pra gravar ele. Junto com... Era pra ter saído 4 episódios na semana que passou, porque eu tô gravando no último dia do ano. Era pra ter saído na última semana 4 episódios. Ocorreram algumas coisas técnicas chamada casa em período de arrumação de fim de ano, então não deu pra eu gravar. Mas esse pelo menos tá saindo aí no dia 31. Certo? Então, antes de qualquer coisa, eu vou começar o episódio agradecendo. Tá? Eu acho que, acima de tudo, eu tenho que começar esse episódio de uma forma honesta, de uma forma justa. E agradecer. O saldo, mesmo com diversos momentos punks, momentos que eu também não tava muito legal e tudo mais, eu posso dizer que esse ano ele foi um ano que eu só tenho a dizer que foi foda. Mano, foi uma jornada incrível. Muitos momentos engraçados pra caralho. Conheci gente extremamente divertida e gente boa pra cacete. Foi um ano assim que, cara, eu acho que todos os comentandos e até algumas postagens que tem no meu Instagram, eu acho que elas resumem muito o que é esse ano pra mim. E isso de diversas formas, porque assim, foi um ano que, porra, eu tô no dia 31, mas pra mim, às vezes eu olho e falo, cara, realmente passou-se um ano ou passou-se 30 dias? Porque foram muitas coisas que aconteceram e ao mesmo tempo nada aconteceu. Mas ainda assim foi um ano onde eu tive muitos momentos interessantes. Foi um ano que, se eu for falar de leituras, eu consegui completar algumas coleções que eu tava enrolando há anos pra terminar, e isso já me deixa muito feliz. Foi um ano onde eu consegui ler algumas coisas que eu tava enrolando muito, e isso também me deixa muito feliz. Foi um ano onde eu me permiti assistir mais coisas, e isso me deixa muito feliz. Foi um ano onde eu tomei vergonha na minha cara e finalmente decidi tocar um pouco mais a sério aqui o podcast, e isso também me deixa muito feliz. Inclusive, eu acho que é o primeiro dado que vale mencionar, né? Porque a gente teve a retrospectiva do Spotify no começo do mês, e dentro dessa retrospectiva, os podcasts em si eles também tiveram nas suas retrospectivas. E o meu é bem interessante quando eu analiso, porque foram 728 minutos criados, 365% de mais streamings. Eu tô olhando minha retrospectiva. Aí eu tive um aumento de 209% em ouvintes, 28% de mais seguidores. Então, tipo assim, mais gente começou a seguir o podcast. E isso pra mim foi muito legal. E, cara, eu acho que a parte que mais me pegou quando eu fui ver essa retrospectiva foram o top podcasts. Porque, assim, eu não vou falar que o Comentando é um podcast que ele tem muita gente que segue. E isso, inclusive, já vai reverberar no que eu vou falar mais pra frente. Mas, assim, foram 21 pessoas que conseguiram, que o Comentando conseguiu entrar no top 5 dessa pessoa. Então, isso já pra mim já, porra, significou muito. Então, se você tá ouvindo isso, meu podcast tinha entrado no seu top 10, no seu top 5, e você compartilha de novo, me marca. Isso pra mim agradece muito. Meu Instagram tá aqui embaixo. Teve 30 ouvintes que me deixou no top 10. E, tipo, 4 me deixaram aí no top 3, mano. Isso pra mim é gratificante pra caramba. Nossa, mas é só 4. Mas, cara, porra, eu pensei que ninguém ouviu isso aqui. Desculpa a piada mórbida, mas é uma verdade. Tipo, eu tenho um pouco disso. Eu acho que é legal também eu pegar esse último episódio pra eu externar algumas coisas que eu evito muito. E como eu tô no último dia do ano, eu acho que vale ser um pouco sentimental aqui e externar algumas coisas. Tá? E a título de curiosidade, o episódio que mais foi ouvido foi o episódio da minha resenha de Gash Bell Volume 1. E isso me impressiona muito, porque, cara, eu fui ler o mangá descrentíssimo. E é uma coisa que eu gostei bastante. Mas assim, de forma geral, eu fui fazer as contas e esse ano, com esse episódio, nós temos um total de 54 episódios. Alguns episódios têm uma marca tipo de 15, 20 minutos, porque a proposta do Comentando desde o primeiro nunca foi ser um podcast de 1 hora por episódio. Poderia facilmente. Tem tema tipo Scott Pilgrim que eu conseguiria desenrolar aí por 1 hora, pleníssimo, inclusive, né? Mas assim, eu acho que a ideia do Comentando ela sempre foi
né, que os episódios fossem curtos e que eu sempre conseguisse trabalhar falando sozinho, porque querendo ou não é um monólogo, né? E nem todo mundo tem paciência para ouvir um monólogo por 1 hora. Mas quando eu vou olhar dados, né, estatísticas do Spotify e tudo mais, eu vejo que tem muita gente que ouve, né? Inclusive os episódios 98, 99 e 100, que são episódios longuíssimos. O 100, inclusive, é quase 1h10, né, que é o de Medacabox. Eles são episódios que têm uma taxa de retenção muito interessante, então, assim, eu fico muito feliz quando eu vejo que, tipo assim, tem gente que realmente ouve tudo que eu tenho pra falar ali do começo ao fim. Isso me deixa muito feliz e satisfeito, porque prova que meu trabalho tá chegando em algum lugar, né? E, assim, às vezes a gente pensa que não e... Porra, tô fazendo tudo isso pra quem? E, porra, tá chegando. E sim, eu já vou deixar adiantado. Eu não deixei adiantado isso no começo, mas é que eu tô falando. Eu acho que já perceberam que eu tô falando muito palavrão. E vai ter talvez mais alguns até o final. Porque, cara, eu tô aqui sem saber muito bem o que dizer. Justamente por isso. Porque quando eu penso no comentando, como eu disse, foram 54 episódios contando com esse. 728 minutos é tempo pra cacete. Querendo ou não. Tipo, provavelmente deve dar uma viagem aí longa o suficiente pra você ouvir tudo que saiu aí ao longo desse ano de 2023. Esses 50 episódios. Mas, cara, foram episódios que, eu juro pra vocês, não foi nenhum assim que eu olhei e falei, nossa, talvez eu faça diferente. Não, faria tudo igual. Talvez acrescentasse um ou outro, né? Como os 4 episódios que não saíram, os 3, né? Porque esse seria o 4. Os 3 episódios que não saíram essa semana, né? Que passou e vai sair nessa, né? E, cara, eu acho que eu não mudaria. Não mudaria nenhuma das pautas, porque todas, pra mim, significam alguma coisa. Todas têm uma representação muito forte e ditam alguns rumos que eu vou seguir para 2024, assim como a produção de conteúdo em outras redes, tipo TikTok, Instagram, que não foram tão constantes quanto eu queria, né? Adoraria que tivesse sido mais, até mesmo no blog, que eu tô compartilhando os podcasts e, porra, não saíram tantos, mas também uma outra mudança que eu vou fazer, e tem algumas outras mudanças. Então esse episódio, ele tem todo esse primeiro momento para eu fazer essa pequena reflexão de que, cara, a jornada foi incrível, né? Então, assim, eu não vou citar nominalmente todo mundo, porque se eu for citar, vai 30 minutos aí pra eu citar nominalmente, vai ter gente ainda que eu vou esquecer. Mas entenda uma coisa, se esse podcast chegou a você por link, por qualquer coisa, e eu pedi para que você ouvisse, se você ouviu do Instagram, se você ouviu de qualquer lugar, saiba que você tem o meu muito obrigado. Porque, de alguma forma, você fez diferença no meu ano. Você me ajudou de alguma forma, você fez eu prestar atenção em alguma coisa que eu não tava prestando, você me indicou alguma coisa. Então, de forma geral, você tem minha gratidão. Eu acho que muitas dessas pautas que existem no Comentando desse ano não existiriam se não fossem muitas das pessoas que cruzaram o meu caminho. Não existiria se às vezes eu não quisesse ser do contra. Cavaleiros do Zodíaco tá aí pra provar isso, porque, sigo dizendo, pra mim é um filme legal. E teve muita coisa que, como eu disse, eu não falei. E às vezes pode falar, você não falou porque você quis mancar o diferentão, porque isso, porque aquilo. Não, eu não falei porque eu acho que não teria essa necessidade, né? Eu não posso simplesmente chegar e gastar, às vezes, 2 pautas pra falar só de coisa que tá em voga. É legal falar de coisas que são diferentes, falar de coisas que eu gosto. Então, assim, eu acho que a proposta do Comentando desde o começo sempre foi eu falar daquilo que às vezes eu não teria espaço pra falar em outro local, ou até mesmo algo que eu acho que é pertinente pra mim, né? Eu sei que pra muita gente não faz diferença, foda-se se eu tô falando de Ursinho Pooh, caralho. Foda-se se eu tô falando de Cavaleiro do Zodíaco, foda-se se eu tô falando de Paradox Live. Tem gente que vai olhar e falar, meu grandíssimo foda-se. Mas pra mim são coisas que eu gosto, né? Inclusive são coisas que eu acho que... Não, no Ursinho Pooh não gosto, né? Mas como eu acho legal de gerar entretenimento, vocês me verem passando raiva, tá aí. Mas assim, tipo, Paradox Live, Hypnosis Mike, Vanguard, essas coisas assim são coisas que eu gosto, são coisas que eu acho que é legal externar o porquê eu gosto daquilo. Então é bem bacana também eu poder compartilhar. Assim como as leituras, né? Tem muita leitura que eu fiz e virou podcast. Tem algumas que não viraram, tem algumas que não viraram, tem algumas que não viraram nem resenha ainda. Tem, mas tudo isso a gente vai fazendo no tempo. Tem coisa que eu já tô começando a reler pra gente criar alguns conteúdos? Sim! Mas, no geral, assim, num saldo total, eu posso dizer que foi um ano bem interessante para que eu desenvolvesse mais alguns lados meus que eu não conhecia.
como meu lado mais fã de cinema. Não vou nem falar cinéfilo, mas mais fã de cinema. Porque isso me permitiu ver aí, eu falei já emendando aqui, ó, nos ganchinhos, me rendeu um total de 110 filmes, segundo meu Letterboxd. Então, assim, desses filmes, muitos deles ganharam pequenas resenhas no Instagram. Alguns ganharam, inclusive, resenha no feed. Então, assim, cara, me permitir ver mais filmes, apesar de tudo, me gerou algumas coisas muito interessantes, porque eu vi muita coisa boa, vi muita coisa que só existe, e vi muita coisa... qualquer merda aí, né? Algumas surpresas tivemos ao longo do ano, né? Inclusive, vocês têm aí um episódio que é o meu top 10 de filmes do ano, né? Isso falando de filmes que eu vi no ano. Ah, Paulo, mas o filme em questão, ele não saiu no ano. Mas ainda assim, eu fiz um top de filmes que eu assisti, porque eu acho que, pra mim, vale a experiência do que eu tô tendo, né? Assim como também vale eu me reaprender em muitos pontos, me reeducar em muitas questões. Porque, como eu digo, eu tenho diversas situações comigo mesmo que eu não consigo muito ser mais solto. Isso é meio triste, porque todo mundo fala que eu sou desenrolado e eu não sou. Então, assim, são momentos que eu acabo tendo que desenvolver uma coisa minha que eu não sabia que eu posso desenvolver dessa forma. E isso pra mim é muito bom, né? Porque graças a isso a gente gera muitos momentos divertidos. E isso vai ter foto, vai ter postagem ao longo do tempo. E enfim, a gente teve bastante eventos esse ano, né? Esse ano, por incrível que pareça, eu zoo muito com isso, porque eu fui parar no outro extremo de São Paulo, para ir pra Perifacon. Eu fui no IBSP Festival de novo. Tava na Anime Friends esse ano por causa do show do Scandal. E, cara, pra mim ainda parece que foi ontem isso. Então foram muitos momentos interessantíssimos. Foram momentos que, em alguns deles, eu estava junto com a galera. Dei muita risada. Passei momentos muito bacana mesmo. Então, assim, eu acho que foi um ano que, por esses pontos, valeu muito a pena. Pelo ponto da maturidade que eu venho tendo para pensar no que eu quero fazer com os projetos ano que vem também. E aqui a gente chega no ponto onde eu tenho que spoiler um pouquinho algumas coisas, tá? Primeiro de tudo, a gente tá chegando em 2024. O Comentando está na sua 5ª temporada. Os projetinhos, os paralelinhos, né, vamos colocar assim, eles estão na primeira, alguns estão na segunda, eu acho. A partir desta semana, né, quando o ano virar, todos eles serão resetados para nova temporada. Então, Comentando que sai na terça-feira, ele será o episódio 129, só que ele é o primeiro episódio da 6ª temporada. O próximo extra que sair, ele já é o primeiro da, se não falei a memória, 3ª temporada ou 2ª. Vou olhar direitinho. E assim sucessivamente. O especial também ele vai... Não, o especial que vai pra 3ª temporada, o extra ele vai pra 2ª. Paulo, mas por que essa mudança de temporada? Primeiro porque esse vai ser o turning point, né? O momento de virada pra eu conseguir brincar um pouco mais com essas 3 propostas. Né, tornar o extra o que o extra deveria ser, o especial o que o especial deveria ser, e o Comentando regular. Tá, esclarecendo, o extra, tecnicamente, ele tem que ser para fins de notícias e quando eu quiser fazer checklists. E sim, dá um pouco de trabalho fazer tudo isso, então, né. O especial é para coisas que não cabem, às vezes, dentro da pauta regular, por qualquer que seja o motivo, então já deixo adiantado que teremos alguns especiais essa semana, justamente por conta dos podcasts que eu não consegui encaixar no cronograma de 2023. E pro especial, além disso, também são pautas quentes, coisas que eu acabei de ver no cinema e vi num dia que não vai ter Comentando, né, e a pauta já tá fechada para as próximas semanas. Então, a partir de agora, eu vou trabalhar desta forma. Ah, Paulo, então o especial é... Sim, o especial é pra coisas que eu não consegui encaixar no cronograma regular, ou por ser pauta quente demais, né, tipo coisa que acabou de sair, ou alguma coisa que realmente não entrou porque era uma pauta que se perdeu ali no meio. O Comentando, ele é para pautas que eu já tenho pré-estabelecidas, então sim. E além disso, também tem o extra. E o extra eu quero trabalhar um pouco melhor essa questão de checklist e tudo mais, até para comentar algumas coisas que foram anunciadas de lançamentos. Porque, cara, eu vou deixar adiantado que 2024 tem coisa pra caramba, assim, de interessante pra sair. Quem ouviu o meu podcast sobre a CCXP deve ter percebido que eu fiquei empolgado com algumas coisas. E são coisas que eu quero ler. Então, sim, tem bastante coisa, assim, pra leitura em 2024. Assim como tem bastante coisa pra comentar de uma forma geral. Então, eu quero estabelecer melhor essas regras.
certo? Comentando até então, vou manter com 2 episódios, então a duração média vai ser o que tá sendo mesmo, então dependendo do episódio, uma resenhinha de filme ou algo assim, pode ser até uns 15 minutos, puta, alguma coisa a mais que eu vou falar, pode bater aí uns 30 ou até mais, eu vou parar um pouco também de me conter nessa questão, porque eu acho que é interessante eu não ficar só me atendo aos detalhes. Né? Um ponto que eu vou testar mais, para quem ouviu episódios sobre alguns episódios de Paradox Live, neste ano eu quero fazer mais alguns, inclusive o próximo eu já tenho planejado, se tudo cooperar, deve ser um dos primeiros a sair aí nesse começo de ano, e eu quero dar uma visão bem interessante sobre, mas não vou dar muito spoiler. Além disso, eu acho que é legal já trazer alguns pontos. 2024 é um ano onde a minha meta, isso está verbalmente gravado, então para quem quer apostar comigo, já tem esse áudio aqui para usar. É um ano onde eu pretendo não fazer as coisas da maneira que eu venho fazendo até então, que é só trabalho, fazer trocentas coisas ao mesmo tempo e não parar. Esse ano eu vou dar algumas paradas. Então o que eu deixo adiantado é que ao longo de 2024 teremos 2 momentos que o Comentando vai ficar 15 dias sem episódios, que são um total de 4 episódios aí nesse período. A primeira dessas pausas ocorre na primeira semana de fevereiro, tá? Então a primeira semana de fevereiro não teremos Comentando, nem na primeira nem na segunda, só após o carnaval aí, né? Só após a semana de carnaval, que são as 2 primeiras, né? Só após a semana de carnaval aí que nós teremos episódio. Tá? E no meio do ano, em agosto, que é o mês do meu aniversário, nós não teremos também. Tá? 2 semaninhas aí. Tô falando isso por quê? Porque a minha meta pro ano que vem, na questão de me cuidar, é realmente isso. Eu conseguir estruturar bem o trabalho para que nada fique pendente. Então, assim, eu quero realmente ter um tempo para simplesmente sentar e falar, mano, eu vou ler porque eu quero ler para me entreter. Que nem eu tô fazendo agora. Inclusive, eu até vou brincar com isso. Uma das releituras que eu tô postando no meu Instagram, que é Sensei Lost Canvas, ele não tem até então nada específico de pauta, nem nada. É só realmente uma leitura pra me entreter. Então, assim, pra quem tá esperando o nosso, ou comentando de Lost Canvas, não espere tão cedo, tá? Nesse primeiro momento é realmente pra me entreter, porque se eu for ler pensando em trabalhar, eu não faço mais nada. Um outro ponto, que eu acho que esse aqui vai agradar alguns, se tudo cooperar, em janeiro a gente tem um novo podcast no feed. Tá? Nós teremos um novo podcast no feed. Não vou contar pra vocês o nome ainda. Só vou dizer que é uma proposta fazer igual Comentando, só que ao invés de ser eu sozinho, é ter alguém comigo gravando. Tá? Então vai ser sempre algum papo maluco, vai ser sempre algum tema diferente mesmo. Porque eu quero fazer isso pra testar um formato diferente e até chamar mais pessoas pra gravar. Porque às vezes o pessoal fala pra mim, pô, por que você não chama alguém pra com você? Até tem amigo meu que às vezes me cobra pra não chamar. E às vezes eu não chamo, não é nem por maldade, é porque a proposta do Comentando é ser eu sozinho, né? Quando eu gravei o Comentando a primeira vez, foi na época que ainda deu dólares, né? A gente ainda tinha o dólar, que eu ainda tinha o dólar, ainda tava cuidando do dólares. E eu queria fazer um trampo diferente, porque eu sentia que o dólares ele tava muito preso ali a anime, mangá e tudo mais. Né? Tem algumas coisas também envolvendo dólares, mas isso eu não vou contar aqui, e até porque eu não posso nem contar. Tem coisas que estão sendo comentadas, então eu não posso contar. Tá, mas eu posso dizer assim que para quem gostava de modalidade de podcast editada, né, quem chegou a ouvir o Dollars, né, na época, vai gostar bastante aí das surpresas que temos aí guardadas, tá? Por hora, posso deixar adiantado isso. Além disso, eu acho que também é legal mencionar que pro ano que vem, pretendo sim fazer algumas outras coisas diferentes, então, para quem viu assim algumas coisas que eu fiz aqui brincando de podcast de vídeo e tudo mais, a ideia é trabalhar alguns assim também, porque eu acho que funciona bem, tá? E além disso, é uma coisa diferente, né? Se eu for colocar dessa forma, porque vocês às vezes não estão esperando aparecer de cara limpa. O que é bem interessante. Mas assim, a minha ideia pro ano que vem, eu tô externando alguns pontos porque eu acho que é legal, tá? Paulo, vai ter podcast de livro? Vai. Vai ter de filme? Com toda certeza. Anime? Sim. Quadrinho? Com toda certeza. Inclusive, tem alguns aqui que eu já tô na mente aqui pra fazer. Séries? Séries eu não sei, não vou prometer. Séries eu não prometo, gente, porque, tipo, um bagulho que eu não tenho paciência é sério. Eu tenho mais paciência com Tokusatsu do que com série. Inclusive, preciso terminar King Goldia antes de começar o Bumbum Orange lá. Isso aí, esse é o assunto do momento. Paulo, você vai falar de questão editorial? Depende. Se não tivermos polêmica, eu pretendo tentar me aprofundar um pouco mais, até ver se eu consigo falar com pessoas assim da área editorial, porque são questões que hoje em dia eu tenho uma consciência melhor e eu acho que poderiam render bons papos, mas assim, são coisas para se pensar. Mas esse ano a gente também teve muita treta.
agora que eu falei em questão editorial, também é interessante a gente mencionar que a gente teve algumas coisas malucas, né, envolvendo essa área. E, cara, eu não vou entrar nesses méritos, porque, enfim. Mas foi um ano maluco. 2024, eu já tô deixando o line-up aí pra vocês se prepararem. Um podcast que eu posso dar spoiler que teremos no começo de 2024 é outra obra do Brian Lee O'Malley, porque sim, quem pegou, pegou, quem não pegou vai ficar sem pegar. Porque eu falei de Scott Pilgrim, eu acho que eu preciso falar de outra dele, né? A gente tem o Scott Pilgrim, 2 casts de Scott Pilgrim, e a gente vai ter um outro cast aí pra gente falar um pouco sobre Segundas Chances, né? Quem sabe? Eu vou deixar adiantado pra vocês quando que ele sai? Não, vocês vão ter que seguir aí no feed. Certo? Mas no geral, eu acho que foi um episódio mais papo aleatório que vocês vão ouvir, né? E não foi por falta de pauta, porque pauta eu tenho, e isso soa muito estranho, mas eu, né? Ideia de temas eu tenho aos montes, só que eu acho que, cara, último dia do ano, vale a pena falar um pouco assim, de uma forma muito resumida de tudo. Vocês querem saber mais coisas do meu 2023? Cara, vai ter algumas fotos que eu vou postar assim ao longo do dia nas minhas redes sociais. Provavelmente quando esse episódio sair, se você tá ouvindo isso e me tem alguma rede social, muito provavelmente vai ter algumas fotos, até de joguinho, né? De Bang Dream. Mas, gente, é isso, né? Eu tô gravando esse episódio mesmo, né? Nem pra cumprir tabela, porque eu realmente tava querendo falar desse ano e dar uns spoilers do que vem por aí, comentar nos meus 2 períodos sabáticos. Mas, pra alegria de vocês, terça-feira tem episódio novo. Talvez segunda. Porque, né? Quando a gente atrasa os bagulhos, a gente precisa na segunda-feira. Mas talvez segunda-feira tenha. Se não, terça-feira tem 2 episódios. Mas eu acredito que vai acabar saindo 2 Vai acabar saindo 2 aí na terça, porque segunda-feira, né? Vocês descansarem. Certo? Mas em todo caso, primeiramente, eu quero desejar um feliz ano novo pra todo mundo que tá ouvindo isso. Se você está ouvindo isso no dia de lançamento, um feliz ano novo. Se você vai ouvir isso dia 1º, dia 2, dia 3, dia 4. Primeiramente, um feliz ano novo, que 2024 seja um ano muito melhor. Né? Um desejo de coração que eu desejo aí para todos. Segundo, meu muito obrigado para você que está acompanhando isso. Quer você seja marinheiro de primeira viagem, quer você já seja velho de guerra, e eu tô fazendo muito porque eu me travo aqui. Se você é um marinheiro velho de guerra, como eu sempre digo, indica o podcast pro amiguinho. Se você é novo, já deixa sua inscrição aí também, né? Já segue o podcast, porque tem bastante coisa vindo aí. Comentando, ele é o meu projeto de vida, talvez. Eu vou colocar um talvez, mas eu acho que quem me conhece o suficiente já percebeu que o Comentando é a menina dos meus olhos. Só perde pro sorriso da morena. Enfim... Mas é o projeto que eu mais tenho carinho, é um projeto que eu desenvolvi em 2019, num momento da minha vida totalmente diferente do momento que eu tô hoje. Naquela época eu tinha um sonho e tinha uma ambição. Hoje em dia é um sonho diferente, mas a ambição permanece a mesma, que é de conseguir trazer os conteúdos da maneira que eu gosto, falando com o coração mesmo e falando de peito aberto, tipo, o quanto é importante. Então, muitos temas que às vezes eu me perco é justamente por isso. Tá? O Comentando, ele é meu projeto do coração mesmo. Ele foi um projeto que quanto mais eu faço, mais eu tenho a impressão que era o projeto pra ser. Ele só precisa se ajustar cada vez mais e eu cuidar mais de mim também, né? E é isso, cara. O Comentando, ele tá aí semanalmente, 2 episódios por semana. Quando não tá, é por conta de diversos fatores. Como eu disse, dessa vez foi realmente que final de ano, minha mãe quis arrumar a casa inteira e a gente foi fazer isso. Tá, mas sempre lembrando que tá nos principais agregadores, né? Tá no Spotify, Google Podcast, Deezer, Apple Podcast, Amazon Music. Nos agregadores que dá pra avaliar, deixa sua avaliação, ajuda muito. E além disso, segue, cara, porque assim, eu tenho uma noção de quantas mais pessoas me seguem no podcast, eu também tenho uma noção de onde eu tô atingindo. Né, tendo uma noção, tem muita coisa que a gente consegue olhar na ferramenta e ajuda a gente a ter uma mensuração do que a gente pode trabalhar, do que não se pode. Mentira, porque a gente pode trabalhar com mais frequência e é bom a gente fazer de vez em quando, até para testar. E tem muitos formatos que eu quero testar ainda, né? Apesar de saber que muita gente vai falar, mas todo mundo faz isso. Não, todo mundo faz do jeito que quer fazer, eu faço no meu, e é isso aí, cada um vai seguindo o seu rumo. E tá tudo bem. Né? Então saibam assim que eu fico muito feliz de vocês estarem aqui, né? E, mano, eu não tenho como terminar esse episódio, sério.
Por isso que eu vou deixar muito claro que na terça a gente tá de volta com o primeiro episódio da sexta temporada, né, do Comentando, que vai trazer muita coisa diferente. E sim, a gente vai estar talvez aí entre dia 1º e dia 2 também com um especial, mas o especial eu posso falar que esse especial era um episódio que era pra ter saído e ele já ia sair como especial de qualquer forma, porque eu não conseguiria encaixá-lo dentro do tempo hábil. Então, sim, será um outro episódio sobre Paradox Live. Eu posso deixar isso eu posso deixar adiantado pra vocês. O primeiro especial que inaugura a terceira temporada aí dos especiais do Comentando é sobre Paradox Live. E vamos conversar um pouco sobre o anime, né? Então, por hora é isso. Um abraço e nós fomos.